Oi, turma, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você está vendo essa videoaula, mas seja muito bem-vindo à disciplina Gestão dos Canais de Distribuição. Então, nós vamos estar falando aqui sobre estratégias de marketing. E eu sou o professor Ricardo Alcino, sou professor da disciplina. Então, é uma satisfação muito grande de você estar aqui conosco no ensino à distância da Uniateneu. Então, já dou aqui que sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, né, que é a alegria compartilhar um pouco de conhecimento aqui com vocês nessa disciplina, certo? Nosso objetivo aqui é estar falando das unidades 1 e 2 nesse vídeo, certo? E num vídeo posterior, nós estaremos falando das unidades 3 e 4. E aí eu já, costumeiramente, como eu sempre faço, eu peço para que vocês baixem o material de vocês. Esse material riquíssimo que tem aí na plataforma, das unidades, né? Às vezes tem materiais complementares, eles vão ser muito úteis para vocês. Talvez não agora, mas talvez mais lá na frente um pouquinho. Mas o mais importante é que você fique sempre com esses materiais guardados, né? Baixa aí eles, coloca numa pasta com o nome da disciplina, e aí eu tenho certeza que ele será de muita utilidade para você, certo? E talvez você nem venha a atuar na área especificamente, mas é um conhecimento que você coloca mais ainda na sua mente, né? Então isso é fundamental hoje em dia nas profissões, né? Que estão cada vez mais sendo de uma forma mais dinâmicas essas profissões hoje. O profissionalismo requer muito de conhecimento embarcado na mente, até mesmo para que você faça nexo com as situações que você se depara no seu dia a dia, tá bom? Então é muito bom quando você, mesmo não trabalhando em um setor específico ou uma área específica, você tem aquele conhecimento, certo? Então isso é muito bacana. Então, dado aqui as boas-vindas a vocês, espero que vocês aí gostem, né, do que a gente vai compartilhar aqui. Lembrando que é de uma forma extremamente mais generalizada, né, aqui no vídeo, até porque você tem outros materiais, tem outras fontes aí de pesquisa. Então, eu quero falar aqui mais sobre pontos mais importantes, vamos dizer assim, tá bom? Para que você fique antenado, certo? Então, minha expectativa é que você saia daqui, nessa videoaula, com mais conhecimento ainda e que faça sentido para você, ok? Então, deixa eu colocar aqui a apresentação, e aí é onde eu vou me apresentar mais formalmente, para que você me conheça um pouco mais. E aí nós vamos dar continuidade. Então, eu sou esse aqui, professor Ricardo Alcino, economista, graduando em psicologia, ou seja, eu sou aluno também da Uniateneu, pós-graduado em gestão de pessoas, pós-graduado em psicologia positiva, MBA em coach organizacional, é uma área que eu gosto muito, essa área que trata dentro das organizações. Sou consultor empresarial em gestão há mais de 18 anos, auditor interno, professor de pós-graduação e graduação e de EAD, que é no caso aqui que nós estamos falando. Sou Master Coach, trainer, especialista em cultura e gestão organizacional, trainer em coach executivo e líder coach, trainer em programação neurolinguística, e aí eu gosto muito de estudar, tenho formações nessa área de economia comportamental, psicologia investigativa e criminal profiling. Então esse é o seu professor dessa disciplina, estarei com vocês aqui até aí findar essa disciplina, e qualquer coisa, qualquer conversa que você queira ter comigo ou fazer alguma pergunta, fique à vontade de usar ali os mecanismos da plataforma dentro da disciplina, que eu estarei à disposição, tá bom? Então, gente, vamos dar início aqui para a gente falar sobre os canais de distribuição. Então, vamos entender um pouco mais o que são esses canais e como é que a gente define ele no seu negócio ou nos negócios, né, de uma maneira geral. Então, a importância que é a gente falar sobre esses canais de distribuição. Mas antes eu quero falar sobre gestão. Quando a gente fala de gestão, nós estamos querendo falar de resultados.
nós queremos falar de mudanças, nós queremos falar de transformação, nós queremos também falar sobre objetivos e metas. Então, gestão, ele tem várias denominações. Então, se eu não tenho é, resultados, se eu não tenho meta e objetivo, se eu não gero mudança, se eu não gero transformação, eu não tenho gestão. Então, é por isso que a gente fala hoje em dia muito da questão da gestão dos canais de distribuição, porque não basta só ter maneiras de distribuir um produto ou serviço. Se você não tiver uma boa gestão, ou seja, se você não tiver um bom resultado, se você não tiver um objetivo claro, se você não tiver um intuito de mudar cada vez mais e de se transformar ao longo aí da carreira, né, da empresa, é, logo isso vai ser um tropeço, vamos dizer assim. Né? Então, por isso que a gente fala de gestão. Precisa ter gestão dos canais, tá bom? Então, para a gente falar de canais, a gente precisa falar de estratégia de marketing. Até porque gestão de canais de distribuição é uma estratégia de marketing. Você talvez entenda que o marketing ele engloba várias questões dentro de uma empresa. Não é só a questão de promoção de um produto ou serviço. Muitas vezes as pessoas confundem, né, achando que o marketing é só fazer propaganda. E não é. O marketing, a propaganda é um dos P's do marketing. Mas nós temos várias coisas que envolvem a questão da disseminação, a questão da interação com o consumidor. O marketing tem esses objetivos. Então, nós temos estratégias de marketing, certo? E aí, gente, a gente precisa entender que ou canais de distribuição ou canais de marketing, eles são muito importantes para que eu atinja o maior número de pessoas, ou seja, de clientes, consumidores, né? Então, quando eu falar aqui canais de distribuição, nós estamos falando também de canais de marketing, não é? Ou seja, qual é a maneira que eu levo o meu produto, o meu serviço, da minha indústria, da minha empresa, e eu consiga atingir o máximo de pessoas possíveis dentro desses canais de distribuição. Até porque eu sozinho, muitas vezes, eu só consigo atingir um limite. Na verdade, um limite de distribuição. Agora, quando eu tenho canais de marketing, eu tenho canais de distribuição, eu atinjo um número maior. Faz sentido para você isso? Então, esse é o grande intuito, gente, dessa disciplina, para que você entenda como é que tudo isso funciona. Ok? Outra coisa importante é que não é todo produto ou serviço que requer vários canais de marketing. Pode ser que tenha alguma empresa que tenha um ou dois canais de marketing, pode ter outras empresas que tenham 3, 4, 5 canais de marketing, e aí vai depender muito da análise. Análise de quê, professor? Análise do mercado, análise do produto, do serviço, do impacto, das consequências que ele tem no público, certo? Então, tudo isso é importante de avaliação e a disciplina aqui, ela se propõe a esclarecer tudo isso para você. Logicamente que eu não vou conseguir aqui falar de tudo, vou falar só de algumas coisas importantes para que você abra a sua visão, para que você tenha uma visão panorâmica sobre esses assuntos, mas isso não significa que você não precise avançar com seus estudos, certo? Então, é por isso que eu digo sempre que é importante você baixar os materiais que, gente, aqui para nós, tem muita coisa bacana nas unidades. Né? Nos e-books das unidades 1, 2, 3 e 4, eu mesmo faço questão de quando eu vou dar uma disciplina, né, dentro aqui do, do ensino à distância da Uniateneu, eu sempre gosto de baixar os materiais. Por mais que eu já tenha dado a disciplina 1, 2, 3, 4, 5 vezes, eu estou sempre ali relendo aquele material que eu baixei, porque tem muito conteúdo bacana, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, eu quero trazer para você aqui um cenário real de mercado. Né? Como é que tudo isso funciona de uma ponta a outra? Onde uma ponta do seu lado aí esquerdo ou direito, não sei, mas aí tem uma indústria, tem um fabricante, e da outra ponta tem o quê? O cliente final. Certo? E como é que eu chego? Né? Como é que
sai um produto de um fabricante, de um local e chega até o cliente final. Então, existe uma enorme rede, né? Uma rede de empresas, uma rede de indivíduos com seus próprios interesses e graus variados de poder e negociação, de poder de negociação. Então, nós temos os atacadistas, nós temos os grandes varejistas, nós temos os distribuidores exclusivos daquele determinado produto, nós temos os times de merchandising e reposição, né? Nós temos o pequeno varejo, aquele pequeno comerciante, aquele mercadinho, aquela bodega, né? Nós temos os representantes comerciais, enfim. Tudo isso são canais, né? São rede de empresas para que chegue esse produto a um cliente final. Então, o grande objetivo aqui, gente, desse cenário é o consumidor, é o cliente final. É ele que é o mais importante aqui nessa cadeia. De nada adianta eu ter um produto, eu tenho vários canais, se eu não tenho um cliente para comprar. Faz sentido? Então, gente, aqui é um cenário real de mercado, certo? Então, sempre que você imaginar sobre essas questões de canais de distribuição, você entenda que é como é que eu vou levar um produto ou serviço de uma ponta a outra, tá bom? Então, dando aqui alguns conceitos para vocês, no marketing, né, canal consiste em uma ferramenta que estreita a comunicação entre o produtor e o cliente final. Ou seja, é o caminho que leva os produtos até o consumidor, disponibilizando-os para a compra. Então, gente, tem negócios que tem vários canais, ou seja, o produto passa por vários canais até chegar ao consumidor final. Tem produtos que têm canais mais reduzidos, e aí vai depender muito, gente, da característica do produto, da utilidade do produto, de como é que ele é visto no mercado. Talvez seja um produto que precisa ser disseminado de uma forma que ele tenha que passar realmente por várias cadeias, né, de distribuição. Então, tudo depende, tá? Segundo o Casas, aqui, esse autor, ele diz que o canal de distribuição é uma ponte, né, pela qual o serviço segue desde o produtor ou fornecedor até o consumidor. Então, é o complexo de empresas que existe para distribuí-los, incluindo agentes intermediários. Então, todos esses canais de distribuição, eles são agentes intermediários, certo? E aí, meu povo, os canais de distribuição, eles podem ser considerados o conjunto de empresas e indivíduos interligados que garantem que uma mercadoria chegará ao consumidor final. Então, esse conceito também pode ser chamado de canal de marketing ou de canal comercial. Então, às vezes a gente nem pensa, né, sobre isso. Às vezes a gente compra um determinado produto, serviço, mas muitas vezes a gente não sabe como é que esse produto ele chegou até ali. A gente não sabe qual foi o trajeto dele para chegar até ali, para que você comprasse. Então é muito interessante, às vezes, e o que está sendo feito muito hoje como coisas inovadoras, é a questão do rastreio. Eu não sei se você já percebeu, mas tem determinados produtos, às vezes produtos alimentícios, né, como a carne, né, às vezes uma carne boa, uma carne de primeira qualidade, ele tem um código de rastreio que ele mostra qual foi o animal, onde é que esse animal ele se alimentava, onde é que ele vivia. Tem todo um histórico de como é que essa carne chegou até você. Né? A gente vê muito isso também em vinhos. Né? Às vezes tem a história ali do vinho, qual foi a uva, onde foi que ela foi colhida, em que época, em que local, em que cidade, qual era o terreno. Né? Então, existe um código de rastreio onde a gente começa a ter uma interação maior entre o consumidor final e todos esses canais de distribuição que o produto passou. Olha que interessante, né? Professor, isso é importante? Gente, talvez seja. Sabe por quê? Porque nós, seres humanos, gostamos muito de história. Nós gostamos muito de conhecer algo por meio de uma história. Certo?
Não por meio de teoria, mas por meio de história. Então, quando a gente conta a história de alguma coisa, né, sobre como surgiu um produto, como surgiu um alimento, como foi que chegou até você, enfim, você se interessa mais. É por isso que tem um método, né, uma metodologia na administração que se chama storytelling. Ou seja, conte a história para envolver o cliente e ele, assim, fazer parte daquele produto, daquele serviço por meio da história. Então, ele acaba comprando mais quando ele está envolvido com a história, tá bom? Isso quem faz muito bem são as empresas de grandes marcas hoje, né? Só como a título de exemplo, não que outras marcas não tenham esse mesmo envolvimento, mas é porque são as mais conhecidas e a gente vê muito isso. Por exemplo, a Apple, Adidas, Nike, Disney, todas elas contam uma história. Veja as propagandas. Você vai ver que elas não falam de celular, elas não falam de tênis, né? Elas falam de quê? De experiência. Elas falam de você se sentir bem, de você. Elas mexem com o sentimento seu. Elas contam uma história para envolver você e aí no final ela mostra só a marca ou aquele aparelho ou aquele produto, enfim, que ela quer vender para você. Mas ela não fala que é um tênis. Ela não fala que é um celular. Entendeu? Espero que você tenha entendido aí para fixar sobre isso que eu estou dizendo. Então, a distribuição física, gente, é a movimentação dos produtos entre o produtor e os pontos de venda e consumidores finais. Então, essa correspondência, né, entre o produtor e os pontos de venda e o consumidor final está ligada diretamente à gestão logística de transporte. Então, a gestão dos canais de distribuição, gente, ela precisa estar antenada, fazendo o intermédio juntamente com a gestão de logística de transporte, os prazos, os volumes de vendas, a armazenagem, o manuseio dos produtos, como também a infraestrutura que dá suporte necessário a esses processos. Então, a gestão de canais de distribuição precisa entender de tudo isso aqui, certo? Então, o ciclo da distribuição física, né, você está vendo aqui nessa imagenzinha, tudo começa, né, com a movimentação para a expedição, aí depois ele faz a distribuição do varejo, né, o atacado, por meio de quê? De um transporte. Aí depois tem a movimentação para a armazenagem, até o depósito. Então, tudo isso, gente, são processos que a gente tem que fazer uma gestão muito bem feita. Senão, acontece avarias nos produtos, nos alimentos, né? Então, existe um custo muito elevado para se fazer tudo isso e tem que ter um cuidado maior, certo? E aqui, só para trazer uma diferença para você sobre essa questão do atacadista e varejista, né? Aumentando aqui um pouquinho a tela. Vamos entender, né, de uma vez por todas, o que é o atacado e o que é o varejo. Então, o atacado, gente, o mercado que ele atende são basicamente os varejistas, né? O varejo, ele atende o consumidor final, ou seja, para uso próprio. Quando você vai no supermercado, que é varejo, você vai atrás dos produtos que você quer para você, não é verdade? Mas se você anda num atacado, você vai ver um monte de mini comerciantes, um monte de varejistas comprando em grandes quantidades, porque sai mais barato, né? Essas quantidades são maiores, já no varejo são em pequenas quantidades. Então, no atacado, se compra em grandes quantidades a um preço melhor para que se revenda. Né? Então, a localização, geralmente, do atacado é em grandes armazéns, né? Para depósito de mercadoria em áreas periféricas. Você vê no atacado aquele monte de estantes com vários produtos, né? Com uma grande quantidade de produtos para poder ser vendido ali no atacado. Já no varejo, as áreas de acesso mais fácil, adequada ao tipo de produto que vendem, né, ao consumidor visado. Então, no supermercado, você não vê esses grandes, né, armazéns, certo? Ele tem, logicamente, o depósito ali, onde ficam os produtos, mas você não vê igual no atacado. Então, o processo de venda do atacado é uma venda ativa, né? Uma venda, muitas vezes, de telemarketing, né? Visitas de vendedores aos clientes.
Por exemplo, tem às vezes um distribuidor que vende no atacado, ele sai visitando também os varejistas, os mini supermercados, entendeu? Já o varejo é uma venda passiva. O que é uma venda passiva, gente? É uma venda onde eu espero que o cliente venha. Uma venda ativa, eu vou atrás do cliente. Um supermercado, gente, você não vê ele indo em porta em porta, você não vê ele visitando supermercados menores. Não, eles estão ali trabalhando para atender e receber você. Certo? Então a área de cobertura do atacado é mais extensa, a área do varejo é menos extensa. O do varejo são preços mais altos, né? Você vê que os preços, né, do varejo são unitários, são mais altos. Quando você vai no atacado, você vê que os preços são mais baixos, mas se você comprar em quantidade, tá bom? Então, só para trazer aqui um cenário para que você entenda um pouco mais sobre isso. E aí, meu povo, os intermediários, né? Tem vários intermediários, os comerciantes, que é o possuidor do produto, né? Que ele irá intermediar a compra e a venda. Então, exemplo, atacadista, varejista. O atacadista é o intermediário que vende em grandes quantidades, onde tem o Centro Fashion, a Maraponga Martimoda, você vê o Atacadão, você vê o Açaí, supermercado. O macro, eu vou até tirar daqui, mas o macro até foi vendido, né? Se eu não me engano, o macro, né? Não sei se vocês conheciam, mas o macro ele funcionava ali na BR-116 e provavelmente ele foi comprado pelo grupo do Carrefour. Então, eu acredito que no lugar do macro ali seja um Carrefour no futuro ou outra atacadista do grupo. O varejista, né, é aquele intermediário que vende o produto para o consumidor final. Então, Riachuelo, Pão de Açúcar, Mercadinho São Luís, C&A, várias lojas, gente, que vende diretamente para o consumidor final. O corretor é aquele intermediário que faz a ponte entre o vendedor e o comprador. A gente vê muito isso, né, em corretores de imóveis, em corretores de moda. Por exemplo, o corretor de moda, quando vem muita gente do interior, né, comprar aquelas roupas no atacado para vender nos seus interiores, nas suas lojas, eles precisam ter um corretor, porque senão ele não compra. Porque o corretor é que vai com ele nas lojas, atende ele de uma certa forma mais diferenciada, geralmente tem algum desconto em determinadas lojas, e o corretor ele ganha, né, comissionamento da loja para isso, certo? E aí tem um agente de vendas, né, que esse é o intermediário que faz a prospecção de novos compradores e negócios em nome do vendedor, né? Então ele não assume nenhum risco quanto à mercadoria, nem quanto à propriedade, né, porque não é sua, é da loja. Então tem empresas que têm os agentes de vendas, né? Tem empresas que têm as forças de vendas, que é um grupo de pessoas capacitadas, que são contratadas por uma organização para fazer a venda de seus produtos, certo? E tem um representante de vendas, né, que é o intermediário que vende e representa uma determinada empresa e produto, certo? Então aqui, gente, são os intermediários, né? Logicamente aqui, que antes deles, o que é que vem? Antes deles, vem um fabricante, né? Vem um fornecedor, vem um produtor, e dependendo, né? Dependendo do produto, do serviço, vamos dizer assim, antes deles ainda tem outros intermediários, né? Por exemplo, o produtor lá na Serra de Aratuba, que fica aqui no estado do Ceará, onde produz folhagens, alface roxa, alface americana, vários tipos de folhagens, de verduras. O que é que ele faz? Ele vende, tem um intermediário que leva esse produto até a Ceasa compra, a Ceasa vende para outros, né, geralmente os comerciantes, os atacadistas, os varejistas. Olha só o trajeto, né? Então tem intermediários e intermediários, tá, gente? Então, o uso de intermediários ele aumenta a eficiência da distribuição. Ele aumenta a eficiência da distribuição de bens por torná-los amplamente disponíveis e acessíveis aos mercados-alvo. Certo? Então, os intermediários, por meio de seus contatos, né, experiência, especialização e escala de operação, oferecem à empresa fabricante muito mais do que esta pode atingir com seus próprios esforços. É aquilo que eu falei no começo aqui da disciplina, né, da aula.
Se eu for vender um produto X sozinho, eu só vou conseguir atingir um determinado ponto. Já eu, querendo aumentar a eficiência da chegada desse produto a atingir vários outros tipos de compradores, eu tenho que ter um canal de distribuição. Ou seja, eu tenho que ter os intermediários. Faz sentido para você, gente, isso? Beleza, tá tudo bem até aqui, espero que esteja aí clareando cada vez mais esse assunto. Então aqui, gente, são os canais de distribuição, né, as suas funções, gerar demanda, atender a demanda. Tem canais de distribuição que tem a função de serviço de pós-venda, né, tem outros de troca de informações. Então eles são uma cadeia de suprimentos, onde o grande objetivo é o quê? O consumidor. O grande objetivo é o consumidor, certo? E para isso, gente, nós temos estratégias de distribuição. Né? Nós temos que ter desenhadas estratégias. Como é que eu vou fazer com que esse produto chegue em determinados pontos de venda, em determinados locais, em determinadas localidades, em determinados bairros, cidades, estados, países. Então, eu tenho que ter bem desenhado uma estratégia de distribuição. Então, as decisões tomadas no projeto de canal, ou seja, o planejamento, né, para um projeto de canal, envolve diversos aspectos. Dentre eles, o quê? Um conjunto de decisões estratégicas que tem relação direta com a administração e as operações. Então, a administração do local, né, e ele sabendo como é que funciona a sua operação, ele precisa decidir estrategicamente qual é o projeto de canal mais eficiente para ele. E isso é dentro de um planejamento. Certo? É dentro de um planejamento. Então, se não tiver bem planejado, né, pode ser que não funcione muito bem. Ok? Então, o projeto de um canal envolve estratégias que são os meios que uma empresa ou organização utiliza para atingir suas metas referente ao quê? A distribuição de seus produtos ou serviços para o seu mercado-alvo. Então, gente, até isso tem metas, né? Qual é a minha meta de distribuição para esse mês? Onde é que eu quero chegar? Com qual quantidade? Com qual tempo? Né? Com qual rotatividade? Então, tudo isso eu preciso pensar, né, e desenhar um projeto. E existem profissionais para isso, né, formados para isso. Talvez você queira aqui se especializar mais ainda nessa área, e aí você faz uma graduação, né, uma pós-graduação, aliás, faz uma especialização, faz algum curso a mais de formação, entendeu? Então, assim, o canal de distribuição, ele deve ser gerado para trazer à empresa o diferencial competitivo. Ah, tem diferencial competitivo com relação ao canal de distribuição? Tem. Por quê? Porque eu preciso fazer com que meu produto chegue o mais rápido possível para o meu consumidor. E não só tem o meu produto. Eu concorro com vários outros produtos. Não é verdade? Como é que eu vou fazer para poder ter os canais de distribuição que atenda com rapidez, com agilidade, com qualidade, com acabamento do produto, sem avaria, sem chegar com problema? Né? Eu tenho certeza que quando você faz uma compra aí no iFood, quando você faz uma compra no Rappi, né? Ou quando você faz uma compra pela internet, a primeira coisa que você vê quando o produto chega é a embalagem. Não sei se faz sentido para você, mas a gente olha logo para a embalagem. Se a gente vê que a embalagem ela está danificada, ela está com uma embalagem feia, né, sem qualidade, gente, você nem experimentou o produto ainda, mas você já acha ruim. Você já acha ruim. Você com certeza você vai fazer um comentário em cima disso. Então já é um primeiro contato negativo, né? Por conta dessa questão, tá bom? Então, para que isso ocorra, para que esse diferencial competitivo ocorra, é necessário estabelecer a composição dos membros desse canal, o nível de relação entre os participantes e o tamanho do mix de produtos que serão comercializados pelo canal. Certo? Então, tem determinado mix de produtos que são comercializados pelo aquele canal, né, que a gente já comentou aqui. No que diz respeito às decisões táticas, né, estão as seleções das empresas específicas que intermediarão
a distribuição e como será efetuada a movimentação real dos produtos. Então, olha só, gente, como requer atenção aos detalhes, né, com relação ao canal de distribuição. Nós precisamos, por isso que tem empresas que têm um departamento só para isso, para fazer essa gestão, né, para estar analisando, projetando, planejando, acompanhando tudo como é que vai acontecer o trajeto do seu produto até chegar no consumidor final, certo? Então, gente, para desenvolver um projeto de um canal, é necessário avaliar o quê? As necessidades e desejos do consumidor. Para isso existe pesquisa de mercado, para isso existe as especializações dos canais de distribuição, onde ele vê e entende as necessidades, né, e os desejos do consumidor, determinar os objetivos do canal, identificar e analisar as principais alternativas de canal que sejam capazes de suprir essas necessidades e desejos. Então, nós precisamos os canais precisam ter alternativas para poder suprir essa necessidade. Então, ele tem que entender qual é a melhor maneira de suprir essa necessidade. Né? Então, o projeto do canal é grandemente influenciado por características de clientes, tais como número, dispersão geográfica, frequência de compras, quantidade média adquirida e suscetibilidade a diferentes métodos de venda. Então, os canais, quem faz isso, gente, não é o fabricante nem o produtor. Quem faz isso são os canais de venda, os canais de distribuição. Né? Então, logicamente que o produtor, o fabricante, o fornecedor, ele acompanha, né? Ele acompanha tudo isso, mas não é ele que está lá na frente, na linha de frente, vendendo o produto dele. Não, são os intermediários. Certo? Então, se eu tenho cuidado, eu tenho satisfação do meu produto e do meu serviço, eu preciso fazer a gestão dele. Eu não vou deixar solto, certo? E aí, as competências do canal, né, os objetivos de cada canal, são definidos a partir dos tipos de produto, né? Características da empresa, dos seus intermediários, fatores ambientais, suas diferentes denominações. Então, pode-se dizer, então, que tais objetivos eles são definidos a partir dos níveis de produção mantidos por cada nível, né? Confirmando assim a importância do planejamento e do conhecimento que abrange a identificação do mercado que se deseja atingir. Ou seja, os objetivos do canal devem ser determinados em relação aos níveis de produção de serviço tidos como alvo. Então aqui, gente, são as competências do canal. Né? E a gestão do canal, que é o que a gente começou falando aqui sobre gestão, né? Ele é fundamental para que os trabalhos dos membros sejam realizados com ênfase na geração de valor para o consumidor final, visto que todos são beneficiados dentro desse contexto. São beneficiados como? Por meio de comissionamento, né? Por meio de colocar uma porcentagem em cima daquele produto. Então, por isso, gente, muitas vezes, a gente não entende por que um determinado produto ele chega a ser 3 vezes mais um valor se eu for comprar lá no produtor, no início, lá na indústria. Porque tem empresa até que faz isso, né? Tem empresas aí que abrem as portas, às vezes, na sua própria fábrica para vender seus produtos. Né? E aí, o que é que ele faz? Ele tem um preço muito baixo para vender seus produtos, porque ele não tem intermediário. Então, gente, é uma faca de dois gumes. Né? Ou você faz ou não faz, ou se você fizer, você vai ganhar uma escalabilidade, você vai aumentar muito vai aumentar muito as alternativas de venda do seu produto. Se você não fizer, se a empresa não fizer, ela vai ficar muito restrita, ela vai atingir só um determinado patamar de evolução da sua indústria, da sua empresa. Enfim, gente, então, existem os ganhos, os prós e os contras. Existem os ganhos e perdas. E existem as oportunidades e existem as ameaças. Então, quer o produtor possua o canal, quer faça um arranjo para que outras empresas executem as funções de canal,
A verdade é que o canal ele precisa ser administrado com eficiência. Então, por isso, gente, que surgiu essa questão de se fazer a gestão desses canais, para não se fazer de qualquer jeito, né? Então, qual é a conclusão? A conclusão é que a gestão dos canais de distribuição e no trade market entre as organizações fabricantes e varejistas tende a ampliar e conquistar um espaço cada vez maior no processo decisório para o estabelecimento de diferenciais competitivos da empresa e ainda exercerá a função de mediador na interação entre fabricantes e varejistas e os direcionará para uma visão única, ou seja, a conquista do consumidor final. Certo? Então, a seleção de canais, né, antes de iniciar a gestão dos canais, é necessário iniciar a escolha dos canais adequados e dos intermediários que irão fazer a distribuição dos produtos ou serviços. Ou seja, o planejamento. O planejamento ele é muito importante, essa seleção de canais, como será feita a gestão, certo? O que é que será acompanhado, enfim. Então, não só a escolha de canais influencia o sucesso da estratégia de marketing, como mudar um canal de distribuição pode ser caro e difícil. Portanto, a seleção de canais apropriados é uma parte fundamental do planejamento de marketing. Então, toda empresa, gente, isso vai depender muito do tamanho da empresa, né? Ela precisa sempre pensar no seu planejamento de marketing. E principalmente nos dias atuais, né, se a gente não tiver muito claro como é que a gente atinge o nosso público, nós ficamos para trás. A gente tem visto muito isso nessa pandemia, a quantidade de empresas que não se adaptaram à questão do marketing digital, não migraram muito das suas operações de uma forma online, de uma forma digital, e aí ela acaba cada vez mais restringindo as suas alternativas para atingir o seu consumidor final. Então, eu imagino que faça sentido isso para você e eu tenho certeza que você tem se deparado com isso. Então é muito importante, gente, quando a empresa, independente do tamanho dela, é importante que tenha um planejamento. Infelizmente, às vezes é por falta de conhecimento, né? Daquele pequeno empresário, daquele microempreendedor. Ele não vê muito como importância, então ele só vai fazer ali o que tiver de acordo com aquilo que atinge a visão dele. Se a visão dele for pequena, ele só vai conseguir vender a quantidades pequenas. Agora, se a visão dele for de empreender, de crescer, de evoluir, ele vai estar sempre à frente de como eu atinjo tudo isso, certo? E aqui tem os fatores que devem ser avaliados ao selecionar um canal. Né? Muitas condições que influenciam a escolha desses canais. As características do cliente, característica do produto, característica dos intermediários, característica dos concorrentes, ambientais, organizacionais. E aí, gente, tudo isso aqui tem na unidade 2, certo? Então é importante que você leia aqui sobre isso tudo, tá? Para que você entenda cada vez mais, né? E busque cada vez mais o conhecimento desses canais de distribuição. Então fica aqui minha dica para você poder aí dar uma lida, né, nesse material aqui, assistir aqui essa videoaula novamente, né, baixar os materiais, estudar, enfim, alimentar a sua mente com todos esses conhecimentos. Tá bom, meu povo? Então, eu finalizo aqui a aula, espero que você tenha gostado das explanações, e aí a gente se encontra, né, no próximo vídeo, tá certo? Fiquem em paz, bons estudos, e avance cada vez mais no seu conhecimento. Abraço do professor Ricardo Alcino. Tchau, tchau.